responsável sobre as coisas. Pode falar. Às vezes uma pessoa adota uma postura neutra, porque não quer ter responsabilidade. Isso, quer se eximir, ele quer se eximir. Aí você tem aquela pessoa omissa, né? E aí é bom você falar nisso, porque você tem duas questões que eu coloquei aí. Uma liderança liberal, que em alguns momentos a liderança pode assumir algumas características, né? Como a gente tomou emprestado o termo laissez-faire, que é deixe fazer, tá? Então quando a pessoa vê, não, tenho pessoas competentes, deleguei a ela, tá certo, essas tarefas, então eu vou deixar elas fazerem, né? Eu vou ficar um pouco de lado aqui e vou ver a coisa como eles desenvolvem. Por quê? Porque você está dando espaço para a pessoa trabalhar, mas você não pode deixar a coisa correr solta. Você tem que estar analisando se elas estão fazendo, se elas estão atendendo a demanda, se de fato está dando certo. Porque se começar, você tem que intervir. Ou muitas das vezes mudou o direcionamento, você tem que entrar e falar, não, agora não é mais isso aqui, agora é assim. Aí você tem que intervir. Agora, a pessoa às vezes ela adota uma suposta neutralidade, porque na verdade não quer ter compromisso com nada. Fala, não, irmão, eu não sei disso aí, eu não quero saber, tá certo? Vai orar, né? Seja humilde, deixe isso para lá. Por quê? Porque ele não quer trazer uma solução. Ele quer confrontar. Liderança liberal também requer que você delegue responsabilidades a pessoas que têm condições de desempenhar. Exatamente, tem que ter essa primeira análise. Capacidade de comunicação, coloquei esse quadro aí, ó, veja só. A comunicação é a principal ferramenta do líder. Quase todas as suas atividades são feitas por meio da comunicação. Sendo assim, ele precisa ser apto para argumentar, propor ideias, defender projetos, explicar estratégias. Moisés tinha consciência de que não estava apto para se comunicar com Faraó, nem com os israelitas. Sabendo disso, Deus aceitou sua proposta de usar outra pessoa para falar. Agora, o que eu vejo? A honestidade. Honestidade de Moisés em relação a isso, né? Moisés se conhecia, ele sabia que numa situação dessa de pressão, ele não era o melhor para comunicar com o faraó, para sustentar um argumento. É isso aqui, pronto, deixa o povo sair para oferecer uma festa, um sacrifício ao Senhor no deserto. Não, mas isso aqui, não, é isso que Deus exigiu, sustentar aquele argumento. E é onde Moisés sabia que ele não tinha essas aptidões e ele foi extremamente honesto diante de Deus. Seja simples, direto e claro, ele coloca aqui. Lembre-se de quem está lhe ouvindo, página 52. Saber ouvir, ele coloca também na página 52. Aí ele fala, ó, chame as pessoas pelo nome, na página 53. Realce o que as pessoas dizem. Seja encomiástico, que ele coloca aqui, pessoa dada ao elogio. Tá certo? E saiba discordar. Então, de todas essas características que ele coloca aqui, eu trago esse quadro. Esse quadro que é cômico, né? Mas ele fala uma verdade. Veja só. Avisa a hora que bater. O cara está manobrando um carro, faz uma baliza, dando uma ré. Ele não tem uma visão boa, né? Se vai entrar mesmo naquela vaga ou não. Apesar que ele deveria saber fazer isso sem ajuda, né? O curso exige que você saiba fazer isso sozinho. Mas ele pede uma ajuda lá. Mas olha como ele pede. Me avisa quando bater. A pessoa espera o carro colidir. E ele, aliás, diz, me avisa a hora que bater. A pessoa espera o carro colidir e diz, são 10h45. Ele atendeu estritamente ao pedido feito. Claro que a pessoa que pediu supunha... Olha essa suposição. Essa suposição é a raiz da questão. A pessoa que comunicou dessa forma, supunha que ele ia entender a linguagem coloquial aplicada ali. Avisa a hora que bater. Ele disse, olha, essa pessoa que está com essa cara de paspalho aí, ele deve ter a capacidade suficiente para entender que colidir o carro não é minha intenção, mas sim dizer, olha, antes que colida, me avisa para eu interromper a manobra. Ele supôs isso, supôs incorretamente. É o erro mais corriqueiro de todos que se comunicam de uma forma ineficiente. É supor que o outro vai entender a sua linguagem. Não suponha. Né? Pode falar, pastor. Então o galo estava olhando. Ah, exatamente. Pois é. O que você fez? Exatamente. E aí você vê o seguinte,
a forma de comunicar foi deficiente, foi errada, comunicou as ideias erradas, e aí existe um lapso, tá certo? Entre aquilo que você pretende e aquilo que você diz. Só que a tendência ali é criticar outra coisa. Tadinho ficou olhando no relógio, mas na Sim. verdade quem agiu mal foi a pessoa que comunicou mal, comunicou de uma forma incorreta. A pessoa atendeu estritamente o que ele disse. As ordens dele, avisa quando bater, avisa a hora que bater. Bateu tal hora, bateu às 10h45. É o que você queria, foi o que você pediu. É um bom executor de ordens, né? Tanto que, exatamente. Tanto que existe uma diferença entre aquilo que você pretende dizer e aquilo que você diz de fato. Para você dizer algo de fato, você tem que entender para quem você está dizendo. Você tem que ter um prévio conhecimento. Então, eu chego aqui, eu pego um avião e eu desço lá em Liechtenstein, que é um país pequeno que fica encravado no meio da Europa, entre a Alemanha e a França. Liechtenstein. Aí eu chego lá e digo assim, eu quero comprar um pão de queijo. E eu espero que a pessoa me venda um pão de queijo. Só que a pessoa não sabe nem o que é eu, não sabe o que é quero, não sabe o que é queijo, não sabe o que é pão. Ele tem todos esses signos em outra língua. Então eu não me comuniquei. Por mais que eu esteja ali e por mais que eu tenha a intenção. A minha intenção foi comprar um pão de queijo lá. Só que eu não me comuniquei da forma eficiente. Eu teria que falar na língua dele. Eu teria que falar na língua que é o dialeto que é falado lá. Então quando você entende isso, você começa a compreender aí capacidade de liderança. Da mesma forma como eu sempre coloco. O líder de uma igreja com 1 milhão de pessoas, o líder de uma congregação, o líder de um pequeno grupo, o líder da sua própria vida, precisa entender que ele tem que se fazer compreender. Então, muitas das vezes, ele quer comunicar algo que é complicado. E aí, as dicas que ele dá aqui. Primeiro, você tem que saber ouvir. Então, muitas das vezes, antes de você fazer a comunicação, se você ouvir, se você perscrutar, se examinar, você já vai adaptar a sua forma de linguagem. Então, você, por exemplo, vai pedir uma informação. A primeira coisa que você faz não é pedir a própria informação, mas sim dar um bom dia. Você dá um bom dia, você diz com licença, você diz por favor. E aí, a partir dali, você já começa a analisar como a pessoa te responde. E você já vai saber se você tem condições ou não de obter essa informação dela. E aí você vai, a partir dali, adaptar a sua linguagem. Se a pessoa é muito culta, você vai utilizar pelo menos o mais culto que você tiver de linguagem para usar naquele momento. Se a pessoa for muito simples, não é que você vai ser grosseiro, mas você vai falar com ela da maneira mais simplificada possível. Fiz-me sábio para os sábios, fiz-me tolo para os tolos. Agora, quando falha nessa capacidade, quando você não se atenta a isso, o que acontece? Você fala, só que a sua fala não corresponde às suas ideias. E aí você fala, não, eu disse, eu avisei. Só que naquilo que você avisou foi na linguagem que você supunha que a pessoa ia entender. Só que ela não entendeu. Só que ela não compreendeu. Aí ela não compreendendo, ou ela não vai fazer aquilo que você esperava, ou vai fazer errado. E aí você vai fazer uma leitura do resultado e vai dizer, não, a pessoa está contra mim. Ele está tentando me destruir. Ela está se mostrando hostil. Quando muitas das vezes não é necessariamente hostilidade que é ali, mas é uma falta de comunicação, é uma falha de comunicação. A pessoa não entende que você quer determinadas coisas, determinada atitude, ou você quer firmar determinado compromisso com ela, e por você não esclarecer da maneira como ela entende, e é até onde entra uma frase que é famosa, mas tem que se tomar um pouco de cuidado com ela, que é, eu não sou responsável pelo que você entende, mas sim pelo que eu digo. Até certo ponto. Se você, sabendo que as pessoas não compreendem aquela linguagem, mesmo assim você emprega aquela linguagem, você não será compreendido. E a responsabilidade, na verdade, foi sua. Você não se comunicou. Você sabe que o ambiente são de pessoas simples. Você vem com um monte de termos técnicos, as pessoas não vão entender. E a culpa é delas? Não, você que está tentando se comunicar com elas. E você não fala na linguagem delas, você não comunicou. Continuou tudo na sua cabeça. E as pessoas olham para você com cara de paisagem. Aí vão tentar, muitas das vezes, fazer algo que elas pensam que entenderam, mas não entenderam. E vão fazer tudo errado. Que é onde entra as dicas dele aqui. Chama as pessoas pelo nome. O que significa isso? Primeiro, respeito. Segundo, você
consegue estabelecer uma ligação com ela, né? Um elo, você estabelecer um elo com ela. Ou fulano de tal, né? Pessoa, né? O nome, a senhora, o senhor. Pronto, você estabeleceu ali uma linha de comunicação. A pessoa está prestando atenção em você. Aí outra coisa que ele coloca aqui. Realce o que as pessoas dizem. Isso aqui é muito útil para que não haja mal entendidos. Por exemplo, o cara diz, avisa a hora que bater. Aí ele tivesse perguntado para o cara, o que eu pedi para você? O cara ia dizer para ele, para avisar quando bater. Eu, não, rapaz. É uma maneira, uma gíria, é uma maneira coloquial de falar. Na verdade, eu quero que você me avise antes de bater. Pronto. Quem disse que eu sou obrigada a entender sua gíria? Exatamente. Quem diz que eu sou obrigado a entender a sua maneira de falar ou a sua maneira de ver o mundo? Não. Eu sou eu, você é você. Você tem a sua própria leitura e eu tenho a minha. Então você é que tem que saber se eu estou entendendo ou não. E é onde a pessoa fala ou dá uma ordem, né? Muitas vezes ela está numa situação de liderança, então é esperado que ela dê uma ordem. Ela dá uma ordem, aí ela pergunta para a pessoa, você entendeu? Ah, entendi. O que eu pedi mesmo para você fazer? Ah, pediu fazer assim. Não, não é bem isso. Pronto, aí você teve a chance de corrigir. É assim, assim, assim e assado. Pronto, aí você tem a chance de corrigir o mal entendido. Realce o que as pessoas dizem, seja encomiagem, que ele fala, é ressaltar as qualidades boas. Ah, sim, isso está certo. Isso está correto. É dessa maneira, é desse jeito. Isso é uma forma de você cativar, de você ressaltando. Feedback tem muito isso. Feedback. Você começa elogiando. Ainda bem que você trouxe a palavra, que ela é perfeita. Aí você entra no ponto crucial da pessoa. Porque no feedback, eu sei então, no feedback você conquista a pessoa. Então a pessoa se mostra disposta a te ouvir. Por quê? Porque você valorizou o ponto, por exemplo, né? Está num grupo, um grupo problemático, tem muitas coisas a ser corrigidas. Mas existe alguma coisa, pelo menos, muito bem, vocês estão aqui, muito obrigado por estarem aqui. Pronto, você já elogiou. Elas estão lá, eles estão junto com você naquela iniciativa. Muito bem, já que vocês estão aqui, vamos falar aqui, ó. Vocês estão fazendo tudo errado, vocês, né, não estão atendendo a demanda, vocês não estão cumprindo ordens, não estão unidos. Muito bem, então você está dando feedback. Primeiro, você cativou elas, você viu uma característica positiva. E em seguida você trouxe as devidas correções. Aí, para fechar, você tem que trazer, a partir dali, que você fez a crítica construtiva, você traz ali uma possibilidade de correção. Então, para vocês corrigirem isso aqui, a gente vai fazer assim, 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 assado, para poder vocês resolverem esses problemas. Aí você está trazendo uma comunicação eficaz, uma comunicação que de fato vai fornecer às pessoas as ferramentas necessárias para a ação delas. Se não, meu irmão, não teve comunicação. Saiba discordar, e é onde entra. A questão de discordar, vamos ao intervalo. A questão de discordar, o que é? É você mostrar para a pessoa que se ela continuar pelo caminho que ela está indo, ela não vai chegar à solução que ela pretende. Então, quando você discorda da pessoa, muitas das vezes existem situações. Olha, você é um professor e discorda do aluno. Você está na condição de ensiná-lo. Você é um líder e discorda do liderado. Você está em condições de liderar sobre ele, né? Você é um líder e está falando com outro líder. Aí é outra situação, meu irmão. Vocês são dois iguais. Então você vai discordar dele, não para ensiná-lo, nem para dar ordens a ele, mas para se posicionar. Falando, olha, você pode até adotar esse ponto de vista, mas eu não concordo. Eu entendo que é desta forma, desta maneira, tá ok? Aí você vai deixar livre para a pessoa ou adotar seu ponto de vista, concordar, não, realmente você está certo. Ou falar, não, eu não concordo, siga o seu caminho, eu sigo o meu. Por quê? Aí é uma situação onde a pessoa está no mesmo patamar. Não tem como você dizer para ela fazer de outro jeito. Agora, se é um professor corrigindo o aluno, fala, não, isso aqui está errado. Eu sei do que eu estou fazendo, é assim, o certo é esse. E a correção para que você não faça mais errado. É um líder, não. O que foi decidido é que vai ser assim, e você não está fazendo. Então, ou você atende, né, aquilo que é necessário, ou você vai ser substituído. Então, é situações diferentes, né? Onde você tem alguns momentos em que é necessária a discordância para o bem geral. A discordância pode produzir um bem para a pessoa se ela tiver a humildade de aceitar.
Ou se ela não aceitar, ela terá que ser cortada para o bem dos demais, para o bem do grupo. Que aí você vai ter que entender que o grupo é mais importante que o indivíduo. Né? Então, muitas das vezes, a discordância vai trazer, às vezes, um desligamento, uma desunião, um corte, um desentendimento. Mas é necessário para o bem do grupo. Então, vamos fechar aqui, vamos para o intervalo, e aí, voltando, a gente encerra aqui o senso crítico. O que ele diz para nós aqui? Ele fala: por senso crítico, nos referimos à capacidade de avaliar ideias, propostas, sugestões, etc. Embora todas as pessoas sejam possuidoras desse atributo, nem todas fazem uso dele num grau elevado. Mas para exercer cargo de liderança é necessário que esse atributo esteja sempre em evidência. Porque uma pessoa sem senso crítico é propensa a aceitar todo tipo de ideias e sugestões sem esboçar reações contrárias. Isso é irritante demais. Nossa, aí o que acontece? Nossa, como isso é irritante numa Você não vê verdade naquela aceitação. Ou seja, tudo que vem pra ela aceita. É. Tudo, sabe? E às vezes ela diz tá bom, faz só, ela diz tá bom. nunca tem uma reação verdadeira, nunca tem uma reação que envolva o emocional dela. Na verdade, não dá pra confiar muito nessas pessoas. Não, né? porque você nunca tem aquilo que a irmã falou do feedback. Que você coloca a questão, né? Se você fala que A tá certo, você fala que B tá certo, ela parece que ela está alienada, né? Se vê concordando com um e com o oposto dele, eu falei, não, tá novo, agora não sei. E às vezes algumas lideranças, elas tomam às vezes essa atitude pensando que estão sendo espertas, pensando que elas estão se livrando de problema, apaziguando as situações. E aí você vê, por exemplo, naquelas características de personalidade, você vê que o fleumático tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ele é muito conciliador, então ele é muito diplomático, ele evita conflitos. Só que muitas das vezes você não pode pagar qualquer preço para evitar conflitos. Muitas das vezes existe uma situação na qual a pessoa que te trouxe a ideia, muitas das vezes é uma pessoa na qual você confia, em quem você gosta, mas a ideia é péssima. E outra, eu acho que por conta de um conflito é que pode sair uma coisa muito bem pensada. Que pode ser uma grande solução, né? E não uma coisa desde que direcionado. Então, às vezes, surge o conflito. Por quê? Porque, de fato, existe um problema. E aí, com aquele problema e o conflito que surgiu em decorrência dele, vai haver o quê? Discussões. Com as discussões, há a multiplicação de conceitos, como a gente vê Provérbios dizer. Vai levar a melhor ideia para resolver. Aí, quando as pessoas vão trabalhando, às vezes, o que faltava para motivar as pessoas a pensar era um problema. Às vezes Deus quer, por exemplo, quando você falou disso aí, eu me recordei na hora. Quando Deus, de fato, chegou o momento de tirar Israel do Egito. Israel vai sair do Egito e vai entrar em Canaã, na terra prometida. A gente está colocando aqui como inferência, tá? Não é que está escrito na Bíblia assim, mas vamos fazer uma inferência. Deus vai tirar Israel do Egito. Para Israel sair do Egito não é fácil. Não é fácil, é uma nação escravizada dentro de uma das maiores potências do mundo da época. Era o Egito, a Babilônia e os hititas na época. Eram as grandes potências. Não tinha Roma, não tinha Grécia, não tinha nada disso aí. Pérsia, então, nada disso. Então tinha essas nações. Dentre as nações que tinha, a maior era o Egito. Era a mais poderosa. E justo na nação mais poderosa, Israel estava como escravo. Escravizado lá. Então, para tirar Israel, arrancar Israel de lá, não seria fácil. Não seria assim, de qualquer jeito. Iria demandar uma força maior, né? A força divina, mas também iria demandar um posicionamento por parte deles. Aí é onde entra a situação na qual a pessoa se adapta às coisas. Então, muitas das vezes a situação é ruim, mas o ser humano ele tem uma capacidade extraordinária de se adaptar. E às vezes ele se adapta até ao que é ruim. Ele nem gosta, mas ele se adaptou, ele se acostuma, ele não quer fazer o maior esforço, então ele fica naquela zona de conforto. É um conforto desconfortável, né? Mas ele estacionou ali. Ele fala, não, para eu sair daqui é muito arriscado, então deixa assim mesmo. E aí, só concluir aqui, o que Deus faz? E aí é onde entra a nossa inferência. A gente está trabalhando aqui com uma inferência. O que aconteceu com Israel logo antes dele sair do Egito? O faraó endureceu extraordinariamente a situação lá.
a vida deles virou um inferno, né? Pode ser obrigado, hein? A vida deles virou um verdadeiro inferno no Egito, de modo que não era mais suportável ficar ali. O faraó matando os filhos dele, fazendo eles trabalhar de uma forma totalmente injusta, né? Eles tendo que produzir aqueles tijolos e não era mais fornecido palha para moldar os tijolos, tinha que procurar a palha, fazer o tijolo, queimar, trabalhar lá na construção, destruindo totalmente com a vida deles. Aí o que acontece? Quando a situação deles se tornou insustentável no Egito, aí a ideia de sair de lá ficou muito mais interessante. Então eu tiro disso uma lição. Às vezes quando Deus quer provocar uma grande mudança, surge um grande conflito, no qual aquela situação que era confortável não presta mais. Aí você vai estar aberto à proposta. Pode falar, pode contar. A gente vê hoje, no dia de hoje, né? As pessoas se acostumam com a situação. Muitas pessoas estão morando na rua, né? Sim. Agora deve ser uma das piores coisas, né? Meu Deus. E as pessoas conseguem lá e acabam voltando novamente. Todo mundo se acostuma Já a vi. ficar na casa. Já vi. Tive algumas reportagens em cima disso aí, né? Meu pai já pegou um mendigo e levou para casa. Morou em casa com a gente. Meu pai é louco. Morou em casa com a gente. E passado um tempo, o cara começou. Meu pai pedia para ele varrer a oficina, pelo menos. Passou um tempo, o cara queria cobrar direitos trabalhistas. E aí, meu pai pegou, pôs ele para fora de novo, porque ele já estava ficando abusado mesmo. E aí ele tentou pôr fogo num carro. Pegou uns papelão, foi lá e tentou pôr fogo num carro. E aí, como o lugar era muito movimentado, as pessoas viram chamar a polícia. E choveu de polícia lá. Aí os policiais levaram ele não sei para onde, sumiram com ele. Mas, olha aí, o que é? A pessoa incorporou. Não é que ele está numa situação de rua. Ele virou, de fato, um morador de rua. Ele incorporou toda a ideia do morador de rua. Né? Que nem José estava na casa de Potifar, mas não era escravo. José nunca foi escravo. Nunca se comportou como escravo. José foi para a cadeia, mas nunca foi presidiário. Ele não se comportou como presidiário. José foi para o palácio, mas nunca se tornou uma pessoa subserviente ao faraó. Ele sempre foi o servo de Deus, que ele, desde a época que ele foi separado do seu pai, até a